Supremo Tribunal Federal. Isso porque o ministro André Mendonça determinou o bloqueio de 389 milhões de reais de bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Sindinap, que tem o José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, como vice-presidente. Quem apurou essa história foi o meu colega Fábio Serapião e é por isso que agora ele vai trazer mais detalhes pra gente. Oi, Serapião, bom dia para você e nos conte mais detalhes sobre essa decisão do ministro André Mendonça. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Essa decisão é aquela que deu sustentação para aquela operação da semana passada, Marília, que foi a nova fase da operação sem desconto, né? O Sindinap foi uma das entidades que foi alvo de busca da Polícia Federal. O presidente, né, conhecido como Milton Cavallo, foi um dos alvos. E daí ontem a gente na coluna tivemos acesso a essa decisão do André Mendonça do STF. Vale lembrar que essa investigação da farra do INSS, né, revelada pelo Metrópolis, ela começa na primeira instância. Ali em abril a gente teve a primeira fase da operação sem desconto e depois, primeiro o ministro Dias Toffoli avoca o caso para o STF e depois há uma redistribuição ali e cai com o ministro André Mendonça, por isso que a decisão é dele. E a gente teve os detalhes ali somente do Sindinap, né, que é o sindicato ligado ao irmão do Lula, o José Ferreira. E a decisão mostra ali os motivos pelos quais a Polícia Federal pediu a busca e apreensão no Sindinap. Um dos motivos, por isso que teve esse bloqueio de 389 milhões, é que a Polícia Federal coloca o Sindinap como um dos sindicatos que mais desviou dinheiro dos aposentados, né, com aqueles descontos indevidos. E daí na conta da Polícia Federal, com base em dados da CGU e do TCU, esses 389 milhões seriam os valores ali que foram desviados de aposentados. Então é por isso que o ministro André Mendonça pede o sequestro desses bens e valores, né? Naquela tentativa, a gente tem falado aí nos últimos dias aqui no Acorda Metrópolis, dessa tentativa da Polícia Federal de conseguir chegar nesses bens e valores para alcançar ali o valor que foi devolvido para os aposentados, né? A Polícia Federal calculou ali na primeira fase da operação sem descontos cerca de 6,3 bilhões que foram desviados de aposentados, né? Nem tudo sem autorização, então houve ali aquele processo no INSS para que os aposentados pudessem apontar se autorizaram ou não os descontos e aqueles que disseram que não autorizaram tiveram seus valores devolvidos. Então, para custear esses valores que foram adiantados pelo governo federal, a Polícia Federal tem buscado nessas entidades para onde foi esses valores. E é interessante, além dessa primeira matéria, né, Marília, a gente mostrou outras ali, porque a Polícia Federal tem algumas suspeitas de onde foi parar esse dinheiro no caso do Sindinap, né, esses 389 milhões. A Polícia Federal coloca ali no material dela, no pedido de buscas, que o Sindinap se valeu de empresas de fachada e empresas de dirigentes para pulverizar e escoar esse dinheiro que foi desviado dos aposentados. E é mais um ponto ali, eu acho que isso vai ser muito usado na CPMI. Ontem a gente falou um pouquinho já dessa questão política da CPMI e creio, Marília, que vai ser mais um pouco aí de munição para a oposição que tenta aí convocar o irmão do Lula para a CPMI. Eu ia falar justamente sobre isso, Serapião, porque a gente já viu, né, que tivemos alguns requerimentos para que o irmão do presidente Lula pudesse comparecer até a CPMI, prestar os seus esclarecimentos, mas esses requerimentos acabavam nem sendo aprovados, não eram levados adiante, justamente por questões políticas, né, que a gente vem tratando por ele ser irmão do presidente Lula. Eu queria ver com você se você acredita, se de fato agora, com essa operação, com esse sequestro desse valor feito pelo ministro André Mendonça, que é o relator desse caso do INSS lá no Supremo Tribunal Federal, pode ser que ganhe força e, de fato, o irmão do presidente Lula vá até a comissão prestar esclarecimentos? Marília, a base do governo ainda tem um trunfo, né, como argumento de dizer que o irmão do presidente não é investigado, né? A Polícia Federal aí deixou claro nos últimos tempos que não é investigado, ele não foi alvo da operação na semana passada, então a base do governo tem esse trunfo de que ele não é investigado. O presidente do Sindinap, que é investigado, foi alvo de busca, inclusive já esteve na CPMI e, por uma coincidência, no mesmo dia em que o Sindinap era alvo, né?
Então eu acho que a base vai tentar argumentar isso, que ele não é investigado, que não há nada contra ele neste momento. Então eu acho que tem esse argumento. Mas eu acho que a pressão, obviamente, tende a aumentar. A CPMI, como a gente sabe, é um campo de disputa política e a oposição vai tentar de toda forma desgastar o governo, e o principal caminho até o momento para desgastar o governo é usando a imagem do irmão do Lula, que é o vice-presidente do Sindinap, e o Sindinap aí que está muito envolvido nesse caso. E é muito interessante, nesse material da Polícia Federal, basicamente é o material da CGU, que a Polícia Federal usa, e o material do TCU. E aqui a gente tem dois órgãos do governo, né? Você tem a CGU e a Polícia Federal, que foram a CGU que produziu ali o material que foi utilizado, e a Polícia Federal que requisitou essa busca e apreensão no Sindinap, né? Então fica um pouco complicado para o governo falar que, do ponto de vista da investigação, é uma perseguição ou é qualquer coisa desse tipo em relação ao irmão Lula e ao sindicato que ele representa. É o próprio governo que está fazendo isso. E vale lembrar, esse pedido essa busca no Sindinap já era para ter acontecido lá atrás, Marília. Você olha ali na decisão do ministro André Mendonça e no pedido da PF, você percebe que esse pedido da PF tinha sido feito lá atrás, só que daí quando teve essa subida de instância, né, quando saiu da primeira instância e foi para o STF, ali com o Dias Toffoli ainda, o caso fica parado até se decidir quem seria o ministro relator, e aí quando é distribuído para o ministro André Mendonça, aí tem essa decisão e aí tem a operação da semana passada. Então o Sindinap já estava na mira ali desde o início da investigação, e agora tem esses desdobramentos. Vamos acompanhar aí para ver, primeiro, como caminha essa apuração, né? Se descobrem outras informações. Como eu disse, a Polícia Federal já aponta um caminho ali, mostrando que esse dinheiro desviado dos aposentados pelo Sindinap pode ter ido para empresas de fachada e empresas de dirigentes. Ela cita ali alguns dirigentes, cita algumas pessoas que receberam esses valores, e também aguardar o uso político disso, como que vão ser os desdobramentos dessa operação da semana passada, dessas informações que vêm à tona agora, no campo político, dentro da CPMI, que é onde eu acho que pode causar um pouco mais de estrago para o governo, caso a base não consiga segurar a convocação.